amigos, dando continuidade às leituras das mensagens do além, hoje nós selecionamos uma mensagem de um jovem espírito desencarnado aos 23 anos, num acidente de automóvel em São Paulo. Ele que nasceu em São Paulo no ano de 1954, na cidade de São Paulo, e desencarnou num acidente lá mesmo. Segundo as informações, aqui foi no dia 31 de dezembro. Ele vinha da casa da namorada e no elevado Costa e Silva, o seu Dodge Polar, carro antigo, né? Ele foi se desviar de um Opala, bateu numa Kombi e ele acabou desencarnando ali. E ele, através de Chico Xavier, 3 meses depois, ele deixa uma mensagem, e essa mensagem depois é estudada com muito carinho por Elias Barbosa no livro Claramente Vivos, editado pelo Instituto de Difusão Espírita de Araras, né, AIDE, e chamado então, eu vou mostrar isso aqui, eu só imprimi para poder enxergar, eu ponho em letras grandes para eu poder enxergar, mas na verdade os livros eles estão com a editora, é só pedir para quem quiser ler, as mensagens são maravilhosas. E ele começa, ele chama-se Luiz Augusto Trita, e ele começa dizendo assim através do lápis de Chico: meu caro papai, abençoe seu filho Antônio Carlos, receba o meu abraço. Antônio Carlos é o irmão mais velho de 4 irmãos que ele tinha. Não me sinto ainda perfeitamente reintegrado em mim, e são muitas surpresas juntas, e com as novidades os problemas se agigantam. Sinceramente, eu estou a escrever porque o meu avô, bisavô, me impele a receber essa bênção. Ele me sabe aflito, descontente, era muito recente, né? Vejo-me na condição do enfermo, hospitalizado, espiando todas as oportunidades para um tiro de notícias. Eu não sei se as lágrimas me descem dos olhos e ignoro se as minhas alegrias deste momento são vozes por dentro de mim que não consigo trazer ao papel. Creio hoje que existe um estado emocional em que pranto e júbilo se transfundem numa só expressão. Com 3 meses, recém-desencarnado, poder dizer para o pai, para o irmão, para a família, eu estou vivo, dá uma tristeza alegre mesmo, né? Uma alegria triste e uma tristeza alegre. Aceitem-me assim, qual me reconheço agora. Não disponho de meios para burilar esta carta, o tempo avança. Reconheço-me usando a força de muitos amigos concentradas na pessoa que me serve de intérprete e deixo o coração correr no lápis. Pai, perdoe-me se lhe ocasionei tanto trabalho. Antônio Carlos, ajude-me de algum modo ao lado de nossos pais, especialmente da mamãe que ainda não se recuperou. Despertar por aqui, de improviso, é um problema que eu tive que enfrentar. Habituado a guiar sem preocupação, eu não estava muito atento ao velocímetro dos outros. Quando esbarrei no elevado e compreendi a extensão do choque, era muito tarde para raciocinar, e mesmo porque, embora eu me sentisse capaz de alcançar as clínicas com o auxílio dos outros e falar algumas palavras, eu não tive dúvida quanto à hemorragia interna. Por dentro de mim, as emoções e os pensamentos se entrechocam, qual se me visse meio de vasta corredeira de águas profundas. Ele está descrevendo o que ele sentiu exatamente no momento do choque, né? Inútil a tentativa de prosseguir explicando, porque as águas da catarata que me esbravejava na intimidade do crânio eram um redemoinho ensurdecedor para mim. A princípio, eu ouvi as pessoas ao meu lado, mas depois foi um sono provocado e repentino a que não consegui escapar. Quero dizer, porém, que os meus pensamentos de fé em Deus naqueles últimos lances estavam com a mamãe operada, a quem eu não desejava alarmar. E os assuntos da separação do meu próprio corpo continuaram sem pausa até que o sono a que me referi me tomou inteiramente. Quanto tempo gastei naquele repouso compulsório, eu não posso ainda saber. Desejo informar ao papai que o meu avô Tricta
me havia conduzido para lugar distante. Ele foi retirado do lugar do acidente, né? O espírito dele. Soube depois que ele estava com enfermeiros daqui para me balsamizar as dores do choque. Hoje eu penso que a pessoa acorda no mundo espiritual à maneira de uma criança quando nasce numa casa terrestre. Se perguntarmos à criança de onde ela terá vindo, a resposta será o silêncio, pois o assunto aqui não é muito diverso. A vantagem daqui é o sofrimento positivo, que vai ganhando terreno por dentro de nós à medida que me conscientizava sob o olhar do meu bisavô, que eu não conhecia de pronto. Olha que interessante a palavra que ele escolheu, sofrimento positivo. Existe sofrimento positivo? Sim, esse que é recheado de esperança, em que a pessoa vai recebendo notícias sempre boas, sempre alvissareiras, sempre de coisas novas. Então vai sofrendo, mas vai sempre tendo claridades no seu raciocínio. Começava a escutar as preces e as lamentações de casa, e no centro dessas lamentações, a imagem de mamãe e papai sobressaíam cada vez mais. Não foi fácil para eu acreditar que perder o corpo, de vez que guardava a ideia de haver perdido apenas uma competição de rua. Pouco a pouco, no entanto, o meu avô Trita me bordou um mapa de informações. Era um mapa auditivo, porque ele, de momento a momento, as informações dele me esclareciam que a minha casa agora era outra. Amigos dele me ampararam e ainda me auxiliam. E somente depois eu reconheci que eu fora conduzido para Tatuí. Interessante, do acidente dele, o espírito foi levado para a cidade de Tatuí. Ele, depois que desencarnou, imediatamente foi levado por um grupo de entidades espirituais, inclusive o avô, para a cidade de Tatuí. Meu benfeitor tivera esse cuidado, alegando que a mãezinha Helena estava muito doente e seria melhor que houvesse mais distância espacial para refazimento, que tem sido demorado. O professor João Florencio, gente, eu morei em Tatuí 8 anos, dos 2 anos aos 10 anos de idade. Fiz meu primeiro ano do grupo escolar e lá tinha a escola professor Dr. João Florencio, escola estadual Dr. João Florencio, o professor João Florencio, tinha o Barão de Suruí. Eu estudei nessas 2 escolas, eu me lembro, ele foi um médico e ele era um espírito que estava ajudando a socorrer o Luiz Augusto aqui. O professor João Florencio tem sido um amigo paternal e estou informado de que me encontro numa escola-hospital criada por aqui, na vida diferente, por afeições das benfeitoras, Dona Chiquinha Rodrigues, Dona Carolina Renoir Ribeiro, que eu não conheço. Um padre de nome Cônego Clímaco me prestou muitos serviços. Meu avô, aqui do meu lado, é que me determinou: escreva, meu filho, ao nosso caro netinho, porque o seu pai não se acha muito melhor que sua mãe. É preciso dizer a eles para se aprumarem na confiança de Deus. Temos o Antônio Carlos com a esposa e um filhinho, o José precisando da saúde deles, e convém que você se desfaça de qualquer moleza para renovar-lhes a coragem. Então ele está falando que o avô que está impondo a ele, né, esse empenho de escrever a mensagem. Diga a seu pai que o Dr. Alberto Seabra não morreu. E o Dr. Alberto Seabra é aquele famoso homeopata, estudioso, cientista, pesquisador, médico. Alberto Seabra, que dá nome às farmácias, aos remédios hoje. E que vem tratando da restauração da Helena, quer dizer, que está cuidando da mãe dele, que estava lá operada. Estava internado. E ainda agora desejamos que isso se faça dito ao amigo Dr. José Gonçalves, de quem o Dr. José Seabra se serve muitas vezes para o auxílio ao próximo. Então o avô dele está dizendo através dele que o Dr. Seabra, Alberto Seabra, está usando um médico encarnado chamando Dr. José Gonçalves para cuidar da mãe dele que estava enferma, internada. Olha que interessante, a ação dos espíritos sobre as nossas vidas. Pai, essas palavras são do meu avô. No entanto, se eu posso lhe pedir alguma coisa, rogo-lhe confiança em Deus. O Antônio Carlos está aqui conosco e será um companheiro para a sua reintegração no trabalho. Não julgue que algo nos faltará. Pense, papai,
nos pássaros, até eles que parecem criaturas sem rumo, possuem vidas providenciadas por Deus. Perdoe seu filho se ouvir tão depressa. Acontece que o regresso não estava nas minhas mãos. Eu fui colhido de tal modo que uma palha na ventania talvez pudesse resistir mais do que eu. Entretanto, seu filho não está morto. Trabalharei, a vida nova me trará novos caminhos. Contemplemos o céu, papai. Tanta grandeza verte do alto que nós, humanos, não podemos duvidar de que uma porta se nos abrirá para a renovação esperada. Peço ao Senhor e à mamãe muita coragem, e a coragem nos dá fé no poder maior. Os dias estão passando, mas nós somos os mesmos brilhando sempre. Estou ainda chocado, mas otimista. A esperança que o Senhor e a mamãe nos cultivaram no coração está melhorando. Com essa esperança voltada para Deus, nós venceremos. Aqui tenho encontrado muitos amigos, no entanto agora eu preciso terminar. Aos queridos Antônio Carlos, Milena, ao pequeno Alexandre, ao José e Isabel, o meu abraço. O vovô Amaral se faz lembrado com um outro amigo de nome Irmão Pires de Campos. Não sei se é Olívio o primeiro nome dele. Escrevo aqui de oitiva e não posso me evidenciar. Papai, com seu coração e com a querida mamãe, eu beijo de muito carinho e respeito do seu filho reconhecido, Luiz Augusto Trita. Fica aqui essa mensagem para a nossa reflexão.